No programa de hoje, estarei falando sobre a escatologia bíblica dentro do tema relacionado com a nova ordem mundial e de que forma as escrituras sagradas falam sobre isso. Por isso, curta o nosso vídeo e se inscreva em nosso canal. A nova ordem mundial é um termo que se refere a uma teoria que aponta para a criação de um governo global, onde haverá uma moeda única e uma religião universal. De acordo com essa teoria, os governos mundiais, as elites financeiras e as organizações secretas estariam trabalhando juntos para estabelecer uma nova ordem política, econômica e religiosa que seria controlada por poucos poderosos. Embora a existência da nova ordem mundial seja frequentemente negada pelos governos e pela mídia, muitas pessoas acreditam que esse conceito seja real e esteja sendo implementado em todo o mundo. Mas será que há fundamentos bíblicos para isso? Será que, de fato, a Bíblia fala sobre a criação de um único governo, moeda e religião mundial? Para responder essas perguntas, vamos examinar o livro de Apocalipse, conhecido também na língua hebraica como Khazon, e o livro do profeta Daniel, que são os dois principais livros da Bíblia que tratam do futuro e do fim dos tempos. O texto de Apocalipse 13, versos 1 a 8 dizem: "E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo." No texto acima, vemos a descrição da primeira besta. Segundo essa descrição, podemos perceber o quão terrível será este ser que governará o mundo neste tempo. Observem que o texto diz que será permitido ele fazer guerra aos santos e de alguma forma vencê-los. Além de que, ele será alguém totalmente irreverente em relação ao sagrado, pois ele blasfemará do nome santo de Deus. O nome de Deus relacionado com o tetragrama é uma das expressões mais importantes dentro do contexto bíblico judaico. Ele provavelmente terá o conhecimento deste poderoso nome, porém, não respeitará este nome, dado que ele blasfemará contra ele. Aqui cabe até mesmo a possibilidade dele ser um judeu ou alguém de ascendência judaica, pois ele conhecerá o verdadeiro nome, já que ele blasfemará contra o nome santo de Hashem. Outra descrição relacionada com a de Apocalipse, similar a essa, se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo 7, dos 2 ao 8. O texto traz informações bem interessantes. Observem. Falou Daniel e disse: "Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem.
Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas, e tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Observem que, da mesma forma que Apocalipse 13:1 diz que uma besta subia do mar, o livro de Daniel diz que ele viu subir do mar 4 animais, porém, o 4º será diferente de todos. O primeiro animal é descrito como leão com asas de águia. Se nós utilizarmos o método judaico de interpretação, chamado de modo pardês, se valendo apenas do sentido simples do Pshat, veremos que no livro de Jeremias, o capítulo 4, o verso 7, e Jeremias 48, o verso 40, nos fornece a explicação deste primeiro animal, mostrando que é uma referência ao Império Babilônico. Os textos dizem: já um leão subiu da sua ramada, e um destruidor dos gentios. Ele já partiu e saiu do seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém habite nelas. Jeremias 4:7. O próximo texto, Jeremias 48:40, diz assim: porque assim diz o Senhor, eis que voará como águia, e estenderá as suas asas sobre Moabe. O comentarista judeu, chamado Urashi, explica que o fato de suas asas serem arrancadas fazem alusão à sua queda. Observe ainda que, além destas profecias, Daniel teve uma visão de uma estátua gigante fazendo alusão a diferentes impérios que passaria sobre a terra. Na interpretação da estátua, Daniel diz que a cabeça de ouro representa o rei Nabucodonosor e o seu império, que foi sucedido pelos impérios que vieram depois. Mas no final dos tempos, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. E esse reino não passará a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. O que todos esses textos têm em comum é que todos falam do governo global que unificará todas as nações do mundo sob uma única liderança ou autoridade. Esta ideia é frequentemente associada a teorias conspiratórias, com muitos argumentos que isso seria uma forma de controle e dominação total da humanidade. Os defensores dessa ideia argumentam que um único governo seria necessário para lidar com as questões globais, como mudanças climáticas, conflitos internacionais e desigualdades econômicas. Neste governo, haverá uma moeda global que substituirá todas as moedas nacionais. Isso eliminaria a necessidade de trocar dinheiro ao viajar para outros países e eliminaria as flutuações nas taxas de câmbio. Muitos acreditam que isso poderia ajudar a estabilizar a economia global, mas também há preocupações sobre a perda de soberania financeira para um governo global. Os textos falam de 3 pilares: um líder global, uma única moeda e apenas uma religião global. O pilar de uma única religião se refere à ideia de uma religião global que seria adotada por todas as pessoas em todo o mundo. Essa ideia é frequentemente associada a teorias conspiratórias, com muitos argumentos que isso seria uma forma de controle e opressão religiosa. Os defensores dessa ideia argumentam que uma religião única seria necessária para unir todas as pessoas e acabar com os conflitos religiosos no mundo.
É importante notar que esses três pilares da nova ordem mundial são frequentemente vistos como interdependentes, com a implementação de um pilar levando à implementação dos outros dois. A Bíblia fala claramente de um líder mundial, referido por muitos como Anticristo, que governará o mundo em uma nova ordem mundial. O livro de Apocalipse descreve a marca da besta, que é uma forma de controle financeiro global que seria implementada pelo Anticristo. O livro de Daniel também descreve a ideia de um governo global, conhecido como o Rei do Norte, que governará o mundo em um sistema globalizado. O pilar mais importante para a implementação da nova ordem mundial e que mais preocupa é, sem dúvida, a questão de uma única religião. Isso significa que todas as religiões existentes seriam eliminadas e substituídas por uma única religião mundial que se adapte às ideologias do governo mundial, que terá um discurso ecológico, pacificador e ecumênico. Embora essa ideia pareça impossível de se realizar, muitos apontam para o movimento em direção a uma religião global. Por exemplo, há muitos líderes religiosos que defendem a união das religiões em um esforço para promover a paz mundial. No entanto, a verdadeira intenção por trás desses esforços é frequentemente questionada. Atualmente existe um projeto que é conhecido como CRISLA, onde o objetivo é unir as três principais religiões do mundo: cristianismo, judaísmo e islamismo. Esse projeto de unificação já existe com templos construídos para esse propósito. Além disso, a marca da besta mencionada em Apocalipse 13, 16 e 17 é frequentemente vista como uma forma de controle sobre a população global. Muitos acreditam que a marca será uma forma de identificação obrigatória que permitirá que o governo mundial controle e monitore cada pessoa individualmente. Mas deixarei para falar sobre essa marca nos próximos vídeos, dado a profundidade deste assunto. Aqui estamos tendo apenas uma visão geral sobre o assunto. Em resumo, a ideia da nova ordem mundial tem sido discutida e debatida por décadas. Embora alguns acreditem que seja uma teoria da conspiração, há muitas evidências de que há sim um movimento em direção a um governo global, uma moeda global e uma religião global. Atualmente, não há segredos sobre este assunto, pois há diversos vídeos na internet mostrando a intenção de muitos líderes em tornar essa profecia uma realidade. Bom, é isso, pessoal. Espero que este vídeo de alguma forma desperte você, pois já estamos praticamente podendo ouvir os passos de Yeshua. Se você se interessa por este tipo de estudo, não deixe de se inscrever em nosso canal. E se você quiser contribuir ainda mais para o crescimento deste canal, saiba que o seu like será também muito bem-vindo. E para que eu saiba que você assistiu este vídeo até o fim, deixe aí nos comentários #Nova Ordem Mundial. Desejo um forte abraço a todos vocês e eu encontro vocês aqui neste mesmo canal.